Aí, bom dia! Hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. É diferente porque a tia nunca conduziu um louvor, não sabe cantar e não sabe tocar instrumento. Mas, para servir a Deus, a tia aprendeu os três. Então, está aprendendo ainda. Então, tem um versículo na Bíblia que está em Salmo 100, versículo 4. E ela fala que quando a gente entra na presença de Deus, a gente entra com ações de graça e louvor. Então, sabe quando você entra na casa de alguém, entra no portão assim na casa de alguém, você entra reclamando, você entra fazendo manha, você entra com o coração ingrato. Não, a gente fala assim, nossa, que legal, obrigada por estar me recebendo. Então é assim que a gente vai entrar na casa, na presença de Deus, tá bom? E aí, quando a gente entra na presença de Deus, é com muita alegria, né? E hoje a gente vai cantar uma música, a tia fez um vídeo, e eu vou mostrar esse vídeo para vocês. E aí, eu fiz a coreografia também, para vocês fazerem aí também. Então, assim, imagina que vocês estão fazendo isso para Deus. Então, assim, quando a gente está entrando na casa de Deus, a gente faz para Deus. E entrando na presença de Deus, a gente está fazendo isso para Deus. Então, é, a, a, a tia vai mostrar aqui o vídeo, pode levantar e vai ter uma coreografia e vocês vão imitar a coreografia que está no vídeo, tá bom? E a gente vai cantar junto. Então, vamos lá. A tia está com uma cara de que parece que não está muito alegre, mas na verdade a tia estava muito concentrada. Então, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Você tá aparecendo. Eu quero saber a música. Mãe, vai tá aparecendo. Então, o que essa música fala? Fala que quando a gente está sozinho, na verdade a gente não está sozinho. Quem que está com a gente? Papai do céu. E Papai do Céu a gente vê? Não. A gente vê? Não vê. Não. E o que é fé? Que a gente é o tema desse mês. O que é fé? Que a gente acredita, quando a gente acredita em uma pessoa, só que a gente não consegue ver essa pessoa. Pois é. É isso aí. Aí, quando vocês estiverem sozinhos, tristes, vocês cantam essa música e vocês falam assim: quando você estiver sozinho, você não estará sozinho porque o Senhor está com você. Vocês querem? E agora a gente vai passar, então, para a tia Karen, que ela vai trazer a mensagem. Bom dia! Tudo bem? Fala bem alto, porque a gente está muito feliz, tá? Eu estou vendo todo mundo aí, embora a gente não possa se tocar, não possa abraçar vocês, eu estou muito feliz hoje. E vamos fazer uma oração antes da gente começar? Fechar nossos olhinhos, conversar com Deus. Aprender agora, que a gente possa prestar bastante atenção e aprender mais sobre o Senhor, Deus. Abençoa esse dia em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, a tia Cristina já falou, né? Qual que é o tema do mês? Fé. E o que é fé? A Lu falou, né? Acreditar naquilo que a gente não consegue ver. Muito bem. E aí, quem lembra da história da semana passada? Porque a gente vai continuar contando a história da semana passada. Quem lembra?
Sobre quem que a gente falou? A tia Mari que trouxe a mensagem. Paulo. Isso, Paulo. Depois Deus mudou o nome para Paulo, mas antes era Saulo, né? E aí, quem que era Saulo mesmo? Quem que pode lembrar aí? Recapitulando a mensagem. Quem lembra? Era um perseguidor dos cristãos? Muito bem, Mi. Sim, Saulo perseguia aqueles que seguiam Jesus, né? Mas aí um dia ele estava indo lá para Damasco, o que aconteceu lá no caminho? Ele veio uma luz. Cego, aí ficou cego. Isso, veio uma luz, veio Jesus falar com ele através de uma luz, aí ele acabou ficando cego, os amigos dele ajudaram ele a chegar até Damasco, ele ficou hospedado na casa de uma pessoa que chamava Judas, não é o Judas que traiu Jesus, é um outro Judas, e esse Judas morava na rua direita. Aí, ó, gente, vai prestando atenção na história, que vocês vão me ajudando a contar a história no meio aí, hein? Então, beleza, foi aí que a gente parou. Aí, agora a gente vai ver como Saulo, de perseguidor dos cristãos, virou um grande discípulo de Jesus. Vamos ver como que aconteceu essa transformação. Então, ele estava lá na casa do Judas, na rua direita, e enquanto isso, ele estava cego, né? Enquanto isso, vou até mostrar aqui, ó. Ele estava cego. Enquanto isso, em um outro lugar, tinha uma outra pessoa chamada Ananias. Ele era cristão. E aí, um dia, Deus apareceu para Ananias e falou assim, numa visão, né? Falou assim para ele, ó. Antes disso, a nossa história está lá em Atos 9, de 10 a 31. Depois vocês leem, tá? A historinha de hoje é um pouco mais comprida, então a tia vai falando os versículos, tá? Então, aí Deus apareceu para Ananias e falou assim, ó. Peraí. O Ananias, vai lá, em Damasco, tem um cara que está lá na casa de Judas, da rua direita, chamado Saulo. Vai lá, toca nele e cura ele. Agora, vamos lá, gente, vamos pensar uma coisa. Saulo perseguia os cristãos. Ananias era cristão. Será que Ananias não ficou com medo? Ficou, eu vou até lá curar o Saulo que persegue cristão, eu sou cristão, será que isso está certo? Eu acho que ele ficou um pouco com medo, vocês não acham? Vai que eu curo lá o cara e ele vem e sai, vai me perseguir, vai querer me prender. Eu acho que ele ficou com medo, daí ele falou assim para Deus, mas Saulo? Ele persegue os cristãos, ele foi até Damasco lá com autorização para prender os cristãos, eu vou até lá. Aí Deus falou assim para Saulo, Saulo, vai tranquilo, vai na paz, porque... Não é Saulo, é Ananias, né? Ananias, vai na paz, vai tranquilo, porque Saulo é o meu escolhido. Ele vai falar de mim para muita gente. Agora eu quero a ajuda de vocês. O que será que Ananias fez? Eu vou dar 3 opções, vocês fazem 1, 2 ou 3, hein? O que será que Ananias fez? Opção 1, ele falou para Deus, Deus, acho que seu plano está errado, hein? Não vai dar certo, não. Opção 2, ele foi até Damasco, na rua direita, na casa de Judas. Opção 3, ele foi até Damasco, na casa de Judas, na rua principal. 1, 2 ou 3? Muito bem, 2. Ele obedeceu, mesmo que ele estava com um pouco de medo, ele obedeceu a Deus, confiou em Deus e foi até Damasco, na casa de Judas, na rua direita. Vocês estão prestando atenção, hein? E aí, chegando lá, quem que ele encontrou? Saulo, né? Saulo, cego, fazia 3 dias que Saulo não comia e nem bebia.
Aí Ananias chegou lá, e aí lá em Atos 9:17 fala o que aconteceu a hora que Ananias chegou em Saulo. Diz assim, ó, eu vou ler. Então, Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vocês de novo, o que será que aconteceu agora? Saulo ficou muito bravo com Ananias, essa é a opção 1. Opção 2, Saulo desmaiou e tirou um cochilo. Ou opção 3, Saulo recuperou a visão. 1, 2 ou 3? 3. A Bíblia fala assim, gente, que Saulo estava cego, né? E aí, como escamas, tipo escama de peixe, caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Olha só que coisa mais legal. E aí, Saulo, que era uma pessoa má, que perseguia os cristãos, que prendia os cristãos, depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele ficou determinado em compartilhar quem era Jesus, em compartilhar que Jesus era o Salvador. E aí ele começou a falar para todo mundo lá em Damasco que Jesus era o Salvador, que Jesus era bom, e para as pessoas acreditarem em Jesus. E aí, as pessoas lá ficavam olhando e falando assim, gente, mas esse daí não é o Saulo, aquele que estava perseguindo Jesus, tal? As pessoas ficaram espantadas. E aí, algumas pessoas não ficaram felizes com Saulo, não, porque ele estava fazendo isso, porque ele tinha virado um cristão, né? E aí eles quiseram prender Saulo. Mas os amigos dele ajudaram ele a escapar lá de Damasco. Vocês, de novo, como será que Saulo escapou? Opção 1, em um camelo. Opção 2, em uma nave espacial. Opção 3, dentro de um cesto. 1, 2 ou 3? Ah, essa é mais difícil, hein? Ó, eu tô vendo aqui. Nenhum. Não, foi um dos 3, ó. Quem acertou? Pepe, Noah, que eu tô vendo, o dos Nomura eu não tô conseguindo enxergar, não. Mas ele escapou, ó, por um cesto, dentro de um cesto. Ele entrou dentro do cesto, aí os amigos ajudaram ele a descer lá um muro. Devia ser um cestão, né? Imagina, para caber pessoa. Tati, a gente fez. É verdade. Então, aí ele escapou de Damasco, dos inimigos lá, e foi lá para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele queria reunir todos os cristãos e falar de Jesus lá, mas as pessoas estavam morrendo de medo de Saulo, porque eles não conheciam Saulo. O Saulo que eles conheciam era aquele Saulo mau, que perseguia os cristãos, e as pessoas estavam com medo. Mas lá em Jerusalém tinha um outro carinha, que chama Barnabé. O Barnabé, ele conhecia Saulo, conhecia a história de Saulo, sabia o que Deus tinha feito com ele, que agora ele estava falando bem de Jesus e queria que todo mundo conhecesse Jesus. E aí Barnabé foi lá falar com os líderes, falar com Pedro, Tiago, falar, olha, Saulo é bom, Saulo está falando a verdade. E aí, o que será que aconteceu? Gostei de novo, hein? Depois que Barnabé falou isso, as pessoas convidaram Saulo para ficar com eles. Vem, Saulo, vem ficar com a gente acredita em você. Opção 2, as pessoas expulsaram Saulo de Jerusalém. Saulo, sai daqui, você não é um de nós. Ou opção 3, eles saíram gritando, meu Deus, Saulo vem prender a gente. 1, 2 ou 3?
Qual que você acha, filha? É a opção 1. Eles acreditaram em Barnabé e convidaram Saulo para ficar lá com eles, né? E aí, então, lá em Jerusalém, Saulo começou a falar de Jesus para todo mundo. Graças a Barnabé, eles acreditaram em Saulo e ele falou de Jesus para muita gente. Muita gente acreditou. Oi? Eu cheguei atrasado. Ô, Vitinho, depois você pode assistir a gravação para ver a história inteira, né? Dormi tanto que eu fiquei atrasado. Ai, 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 que dorminhoco. A tia tá terminando aqui a história, então. E lá em Jerusalém, né, Saulo falou para muita gente, graças a Barnabé, as pessoas acreditaram que Saulo era uma pessoa boa, só que, mais uma vez, tinha pessoas que não estavam felizes com Saulo, quiseram prender Saulo, e mais uma vez os amigos de Saulo ajudaram ele a escapar, e foi assim que Saulo virou um grande discípulo de Jesus. Não sei se vocês lembram, mas a Tigritia falou, né, que semana passada, que vários livros da Bíblia, quem escreveu foi Saulo, né, foi Paulo. Então, assim, ele era mau, mas depois que ele conheceu Jesus, ele foi transformado e creu, né, teve fé que Jesus veio para salvar, então, e ele quis falar isso para todo mundo. E aí a gente pode ver na historinha, né, várias situações que as pessoas poderiam ter ficado com medo, né? Por exemplo, o Ananias. Eu acho que Ananias ficou com medo de falar lá com Saulo, porque ele não sabia direito que Saulo tinha ficado bom, então ele poderia ter ficado com medo. Só que ele foi corajoso, obedeceu a Deus, confiou em Deus e foi lá encontrar Saulo para curar ele, né? Outra pessoa, o Barnabé. O Barnabé, ele teve coragem, né, de ir lá, falar com os líderes, falar com Pedro, Tiago, falar sobre Saulo, falar que Saulo estava bom e que ele estava falando a verdade. Ele poderia ter ficado um pouco com medo. Ai, vai que as pessoas não acreditam em mim, né? E o próprio Saulo, né, ele sabia que ele poderia ser perseguido, então ele pode ter ficado um pouco com medo de falar sobre Jesus, mas ele teve muita coragem, enfrentou esse medo e falou de Jesus para muita gente acreditou em Jesus por causa de Saulo. E aí, como será que essas pessoas aqui conseguiram coragem quando estavam com medo? Conhecendo Jesus, confiando que Deus é bom, que Deus nos salva dos nossos pecados, conhecendo quem é Jesus. Isso deu força para eles, deu coragem para eles, e assim é com a gente também no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem medo de várias coisas, não tem? Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de barata. Eu tenho medo de lesma, mas toda vez que a gente tiver medo, a gente tem que orar, né? Pedir para Deus nos ajudar, nos proteger, nos dar coragem, porque Deus é bom e Deus está com a gente o tempo todo. É como a gente cantou na musiquinha, no louvor da Tia Cristian, né? Quando a gente se sente sozinho, a gente nunca está sozinho, porque Deus sempre está com a gente. Tá? Então, essa era a mensagem de hoje. A gente vai para os grupos pequenos agora, dividir as salas, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, para vocês contarem um pouquinho mais sobre se em algum momento vocês já tiveram medo, o que vocês fizeram. Tá bom? E o tio Rafa vai ajudar a gente agora a dividir as salas. E aí, ó, 9h25, 9h35 a gente volta para a gente falar o versículo. Vamos lá, então, para o versículo. A Michele quer falar? Pode falar. Depois eu. Eu também. O versículo, você quer?
posso falar? É agora. Eu também quero. Tá, então, ó, primeiro a Mi, depois a Lu, depois Pepe e Vitinho, e depois a gente vê quem mais quer falar, tá bom? Vai lá, Mi. Tá bom. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Vai lá, Lu. Ora, a fé é aquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Vai, Pepe e Vitinho. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos quer dizer, é a prova das coisas que não vemos. Não vemos. Hebreus 11:1. Vamos falar todo mundo junto, então? No 3, hein? 1, 2, 3. Ora, Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Muito bem. Esse versículo ainda é para a semana que vem, hein, gente? Tem mais uma semana, tá? E alguém quer orar para a gente terminar ou eu vou, se alguém quiser, pode orar. Lu, quer orar? Sim. Então, a Lu vai orar para a gente terminar, tá bom? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, que a gente pode ter o cultinho, que a gente se permita bastante. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Então, o cultinho está encerrado, gente. Até semana que vem. Aham, tchau. Tchau, valeu. Tchau. Um beijo, boa semana. Tchau, Vitória!